Aleluia. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Quem oferta com alegria lá no céu brilhará. E poder estará. Só os meus novamente com a paz do Senhor. Quero ler com os irmãos em Jonas. Jonas, nós vamos ler no capítulo do versículo 1 ao 5. Jonas, capítulo 1. Eu vou ler o primeiro e nós podemos ler os outros versículos. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te para a grande cidade, grita contra ela, porque a sua malícia veio ao mundo. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para trás, e desceu a Jope, e achou um navio que ia para Tarso. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarso, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, fez-se o mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Então, primeiro os marinheiros chamaram cada um ao seu Deus, lançaram ao mar a carga do navio para averiguarem o seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão, não se deitou e dormia profundo sono. Amém. Só até aqui, irmãos. Que palavra reflexiva que o Senhor colocou no meu coração. Primeiramente, quando você vai trazer uma palavra, o Senhor fala com o interlocutor e depois com aqueles que estão na casa. Então o Senhor já falou comigo grandemente através dessa passagem. Todos conhecemos essa passagem de Jonas, mas é sempre bom meditar na palavra do Senhor. Jonas era um profeta que foi escolhido pelo nosso Senhor para fazer uma missão. Esta missão, a qual o Senhor mandou que ele fosse à cidade de Nínive, uma cidade que era cheia de maldade diante da palavra de Deus, uma cidade que não aceitava a palavra do Senhor, com muita corrupção. Então o Senhor escolheu a Jonas para esse feito, porque na verdade ele tinha essa missão dura, porque ninguém gosta de ser corrigido. Então ele ia naquela grande cidade de Nínive para falar sobre a correção que o Senhor estava falando, e falou: clama contra ela. Então certamente era uma palavra que não ia agradar aquela cidade. Então Jonas, como foi temeroso, foi covarde. Nesse momento Jonas se recusa. Jonas, aqui fazendo ali uma reflexão rápida, Jonas ele se recusou e fugiu da presença do Senhor. Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, ou seja, era para ele ir para Nínive, e agora ele foi para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que partia para Tarsis, e pagando a sua passagem, entrou nele para longe da presença do Senhor. O Senhor, sabendo
nós não conseguimos esconder nada da presença do Altíssimo, o Senhor ali mandou uma grande tormenta, uma grande tempestade para assolar aquele navio. O Senhor fez com que essa ventania trouxesse ali muito desalento naqueles marinheiros e também Jonas. Só que acontece que os marinheiros, vendo que estava acontecendo aquela tormenta, uma coisa sobrenatural, eles começaram a temer. E cada marinheiro clamava para o seu Deus. Só que Jonas, errado já como ele não estava preocupado, ele estava dormindo em profundo sono. Estava se acovardando da palavra do Senhor e sendo um crente desobediente. A tormenta era tão grande que os marinheiros faziam tudo, jogavam todas as coisas para fora daquele barco. Eles imaginaram que se o peso fosse aliviar, aquele barco não iria afundar. Ou seja, naquele momento eles estavam muito temerosos. Só que com o passar do tempo, eles vendo que Jonas estava dormindo, acordaram a Jonas e falaram que Jonas orasse. E o mestre do navio se aproximou dele e disse: "O que tens, dorminhoco? Levanta-te e clama a teu Deus. Possivelmente ele terá compaixão de nós e não pereceremos." Aqui o profeta estava sendo repreendido pelos próprios pagãos, aqueles homens que não serviam a Deus. Eles viram que não estava resolvendo nada que eles estavam fazendo. E ali eles falaram: "Será que o seu Deus vai ter compaixão de nós?" E Jonas, como ele não era bobo, ele sabia que aquilo estava acontecendo por conta da desobediência suprema que Jonas estava tendo. Neste momento, eles começaram a lançar sortes. Aqui no verso 7 diz: "E dizia cada um ao seu companheiro: 20, e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas." Ou seja, agora Jonas ele meio que escondeu ali. Só que agora todos eles sabiam que aquela tempestade era por conta de Jonas, era por conta da desobediência de Jonas. No verso 8, o nosso profeta aqui ele começa a confessar. Ele diz: "Então lhe disseram: declara-nos tu agora, por que motivo nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo é tu?" Fizeram essa interrogação a Jonas. E no 9 ele respondeu: "Eu sou hebreu e temo o Senhor, Deus dos céus, que fez o mar e a terra." E aqueles homens então temeram sobremaneira e disseram: "Por que fizeste tu isso?" Porque aqueles homens sabiam que fugia da presença do Senhor, pois lhe o tinha declarado. E lhe disseram: "O que faremos contigo para que o mar se aquiete?" Porque o mar ia se enfurecendo mais e mais. Ou seja, com o passar do tempo, a fúria era tamanha, era um tormento muito grande. E lógico que eles pensaram que eles iam morrer. No 12, então lhe respondeu: "Tomai-me e lançai-me ao mar, e ao mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade." No entanto, aqueles homens remavam para fazer voltar o navio à terra, mas não puderam, porque o mar ia se enfurecendo mais e mais contra eles. Então eles começaram a clamar ao Senhor e disseram: "Peço pela vida desse homem, e nem nos ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve." Então, na verdade, querido, aqui eles começaram a entender o Deus que Jonas servia. E começaram a entender que tinham que jogar Jonas naquele mar para que aquela tempestade cessasse. Então o problema estava com Jonas. O problema era a desobediência de Jonas. E tomaram a Jonas e o jogaram ao mar. E o mar se aquietou com seu furor. Então, na verdade, nós vemos que Jonas foi jogado ao mar. Aqueles homens começaram a temer ao grande
porque eles viram que Deus verdadeiramente era na vida daquele homem. Todos ali contemplaram que Jonas estava errado. No verso 16, diz que eles começaram a fazer votos ao nosso Senhor. Mas o Senhor havia preparado um grande peixe para que tragasse a Jonas. E Jonas esteve no ventre do peixe 3 dias e 3 noites. Querido, na verdade aqui o nosso Deus, contemplando a Jonas, contemplando que Jonas tinha orado, contemplando que, abre aspas, Jonas tinha se arrependido daqueles atos desobedientes. O Senhor mandou um grande peixe. Muitos dizem que é uma baleia, não sabemos ao certo, mas sabemos que ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga daquele peixe para que ele não morresse naquela tempestade. Jonas se arrependeu e foi liberto. Ali, conforme você vai lendo, ele faz uma oração dizendo que Deus ouviu a voz dele. Ele lançou no profundo meio dos mares. As correntes das águas não destruíram a vida de Jonas. Aqui no verso 4 do capítulo 2 fala: então disse, lançado estou diante dos teus olhos, no entanto tornarei a ver o teu santo templo. As águas me rodearam até a alma, rodeou-me o abismo e as águas se enredaram na minha cabeça. Então aqui era a oração de um desesperado. Mas ele sabia que Deus teria misericórdia da vida dele. Aqui no verso 6: desci até os fundamentos dos montes, a terra lançou os seus ferrolhos sobre mim para sempre. Mas tu viraste a minha vida da corrupção, ó Senhor meu Deus. Então o Senhor Jesus Cristo aqui, o nosso Deus eterno, teve misericórdia da vida de Jonas. Jonas ali se arrependeu. No capítulo 3, ele nos fala da segunda comissão de Jonas. E veio a palavra do Senhor pela segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à cidade de Nínive, aquela cidade, e proclama contra ela a mensagem que eu te ordenei. E levantou-se Jonas e foi à cidade de Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era Nínive uma cidade grande e extrema, de 3 dias de caminho. Então, conforme nós vamos lendo, Jonas pregou para esta cidade corrupta de Nínive e para o espanto daquelas pessoas. Eles foram perdoados pelo Senhor. Eles creram em Deus, começaram a fazer jejum, e desde o menor até o maior, assim diz o Senhor na palavra. Então entenda, Jonas ele não queria fazer esse serviço. Jonas ele sentiu medo. E só que nesse momento, quando ele se arrependeu ao Senhor, o Senhor teve misericórdia dele. Conforme nós vamos lendo, nós vemos que Jonas, em determinado momento, ele se irou. Porque na verdade, na concepção de Jonas, ele acreditava que, como aquela cidade era corrupta, ela não merecia compaixão. Mas o Senhor nos mostra que através da sua misericórdia, o Senhor fez grandes coisas naquele lugar. Então agora eu quero meditar com você o que Jonas ensina para mim e para a sua vida. Essa mensagem como um tema que vale a pena obedecer, querido. Vale a pena eu e você sermos fiéis à palavra do Senhor. Não só dentro da casa dele, como em todos os lugares em que nós colocarmos a planta de nosso pé. Vale a pena fazer o que Deus manda que nós fizéssemos. Deus ele pede às vezes coisas que ao nosso ver é impossível. Você vai falar: não, mas eu não sou capaz de fazer
fazer acontecer, e nós não iremos colher aquilo que nós plantamos. Então Jonas, quando ele desobedeceu ao Senhor, aonde ele pisasse, ele traria confusão. Aonde ele pisasse, ele traria tempestade. Ou seja, ele achou, assim, conjecturando que ele iria desobedecer ao Senhor e ia ficar tudo por isso mesmo. Só que acontece que quando o Senhor manda que nós façamos algo, Ele espera que nós sejamos obedientes à palavra dele. Jonas causou um grande tormento naquele barco. Se ele não fosse jogado, de repente aquele barco, aquelas pessoas teriam morrido. Imagine você estar num contexto, e aonde você está, você causar um tormento para a vida das outras pessoas. Então aqui o Senhor já mostra que quando você é abençoado, a bênção vai junto com você. E quando você não obedece ao Senhor, aquilo traz tempestade na tua vida. Às vezes você pode estar passando por uma tempestade, e nós, seres humanos, nós temos a mania de querer culpar o A ou B, mas nós temos que nos colocar diante da presença do Senhor e perguntar para Deus de onde vem essa tempestade. Se é uma tempestade para nos ensinar, ou é uma tempestade pela desobediência que nós cometemos outrora com o Senhor. No caso de Jonas, aquela tempestade foi devido à desobediência, e todos que estavam ao redor de Jonas foram ali ocasionados daquele grande problema. Entenda que nós temos que obedecer, e para obedecer, na grande maioria das vezes, nós vamos ter que jogar fora o nosso eu, porque a carne é carne e o espírito é o espírito. Então, para entender as coisas do Senhor, é necessário estar ligado com o Espírito Santo, é necessário estar orando e jejuando, porque o Senhor fala coisas para nós que nós devemos agir com muita cautela e muito cuidado, porque outras pessoas não vão entender aquele particular que o Senhor teve com você. Então, nesse momento, é necessário se humilhar diante da presença do Senhor e obedecer. Sim, e obedecer, às vezes, vai nos machucar por dentro, porque nós teremos que nos redarguir, teremos que nos fechar dentro de nós mesmos, a nossa vontade, e deixar com que a vontade do Senhor se sobressaia na nossa vida. E na maioria das vezes, a vontade do Senhor não é a nossa. Glória a Deus, quando a vontade do Senhor, ela se colide com a nossa vontade. Mas os pensamentos do nosso Altíssimo não são os nossos pensamentos. Porque quando você pensa que você está perdendo, é nesse momento em que você está ganhando. Por quê? Porque agora quem está regendo a sua vida é Jesus Cristo. E não é a sua vontade, não é o que você quer fazer. No momento em que um frio desse, você estaria na sua casa assistindo uma TV, fazendo outra coisa, mas você decidiu obedecer ao Senhor e estar diante dos pés dele para ouvir esta palavra, para louvar, para bendizer o nome do Senhor. Por quê? Porque o amanhã não pertence às nossas vidas. Será que nós estaremos aqui amanhã? Não sabemos. Mas por esse motivo, nós estamos nos preparando para orar com o Senhor naquele grande dia. Então entenda, quando ele anunciou para a cidade de Nínive, aquela cidade se arrependeu. Neste momento em que Jonas estava ali orando, estava pedindo misericórdia, Jesus, o nosso Deus, ele providenciou algo, ele providenciou um grande peixe. Então o que eu quero dizer para você é que ainda que você e eu desobedeçamos a palavra do Senhor, se você orar, se você se humilhar, o Senhor sim terá misericórdia da sua e
A palavra diz que nós somos conhecidos desde o ventre da nossa mãe. Então, desde que você era um bebê, você já era escolhido por Deus. Então, Deus já tinha algo preparado para a sua vida. Eu quero dizer para você que Jonas, ele ali, quando ele estava ali naquele navio, ele afetou todas aquelas pessoas. E quando eu e você estamos diante da palavra do Senhor, nós afetamos também muitas pessoas. Muitas pessoas estão seguindo a palavra de Deus porque elas estão vendo você continuando seguindo a palavra do Senhor. Essas pessoas, elas estão se inspirando diante da sua vida. Aí você deita no travesseiro e você fala: eu não sou nada, eu sou incapaz, eu sou qualquer nesse mundo. Deus, ele fala para você nessa noite que ainda que você se sinta que você não é nada, para Deus você já é um escolhido. A Bíblia fala diante de nós que nós somos imagem e semelhança do nosso Criador. Então, quando Deus ele te comissiona para algo, você tem que obedecer e fazer aquilo que o Senhor tem lhe chamado para fazer. Porque Deus, ele capacita aquele a quem ele escolhe. Agora, você tem sim a decisão de fazer como Jonas. De repente, você vai falar: não, mas eu não vou fazer, porque eu não quero fazer. E neste momento, nós começamos a conhecer a mão do Senhor, verdadeiramente. Porque Deus também é amor, mas ele também é justiça. Ou seja, Deus poderia sim ter continuado o barco ali da mesma maneira, e Jonas poderia ter sido penalizado no final de sua vida. Mas como era para ser feito aquela obra através de Jonas. Então você fala: Rafaela, mas como assim? Às vezes nós passamos por coisas porque nós desobedecemos a palavra do Senhor. Às vezes nós passamos por problemas e tempestades, nós afetamos aqueles que estão ao nosso redor porque nós desobedecemos aquilo que o Senhor mandou. E aí você vai falar para mim: mas como saber o que Deus me mandou? Eu lhe falo nessa noite: não se faça de desentendido, porque Deus coloca no seu coração o que é para você fazer dentro e fora da casa dele. Porque nós conhecemos muitas pessoas que se auto-intitulam pessoas de Deus, porém quando elas entram em um ônibus, elas não dão espaço para uma mulher gestante sentada. As pessoas, algumas que dizem que servem ao Senhor, elas estão maltratando um animal a qual Deus mesmo criou. As pessoas estão ali maltratando seus próprios filhos, elas estão deixando de cuidar daqueles a qual a responsabilidade deles cuidar. Ou seja, elas estão ali com o seu nome, sujando a palavra do Senhor. Mas quando algumas pessoas entram para dentro de uma igreja, seja onde for, elas colocam uma máscara. Entenda, ninguém engana ao Senhor. Ninguém. Você pode enganar a mim, ao pastor, ou na igreja de não sei quem. Nós podemos enganar as pessoas, mas o Todo-Poderoso nós não enganamos. Então Jonas, ele achou que ele ia enganar o Senhor, ia ficar tudo por isso mesmo. Mas não foi assim que aconteceu. Deus é onipotente, onipresente e onisciente. Jonas, de uma certa maneira, ele foi ali penalizado pela desobediência dele. Naquele momento, aquela pressão que ele estava sentindo, ele se arrependeu. Eu quero dizer para você que você não deixe para se arrepender quando o nosso Senhor Jesus Cristo ali colocar alguma pressão em cima da tua vida. Que se eu e você temos algo para se arrepender desta noite, que nós venhamos a nos arrepender agora, nesse momento, porque ainda há tempo de nos arrepender diante do Senhor. Porque a mão do Senhor não está encolhida. Eu entendo muita coisa por este versículo. Ele não está escolhida para abençoar, não está encolhida
nós falamos e nós seremos justificados pelas nossas palavras. Então não podemos deixar passar nada diante dos olhos do Senhor, porque não vai passar. Não vai passar uma palavra, não vai passar uma falta de perdão, não vai passar ali uma coisa que você sabe que não é para fazer e você quer fazer porque o seu eu está falando mais alto. Este homem desobedeceu, o Senhor mostrou para ele que ele estava errado, o Senhor teve misericórdia de Jonas, e Jonas ali chegou na grande cidade de Nínive, pregou ali toda aquela mensagem áspera que o Senhor estava mandando, ele corrigir, e ninguém gosta de ser corrigido, ninguém, desde mim até você, ninguém gosta de alguém chegar e falar: fulano, você está errado. A primeira coisa que nós falamos é quem você pensa que é para querer falar da minha vida. Só que o Espírito Santo trabalhando na vida dessas pessoas fez com que eles ali crescem no nosso Deus e todos se humilharam diante da presença do Senhor. Eu quero te dizer o seguinte, que Deus pode te usar para fazer grandes coisas. Basta você se humilhar e dar lugar para o Senhor. E não é ninguém que vai falar que você vai fazer, é o próprio Deus que vai falar. Por quê? Porque no comportamento de Jonas, ele nos ensina que hoje existem muitas pessoas que têm este comportamento. Por quê? Porque Deus escolhe uma determinada pessoa e as outras ao redor, elas não gostam daquela pessoa. Não gostam do jeito de falar, do jeito de andar, do jeito de agir, não gostam de como Deus conduziu as coisas, mas o Senhor fala na sua palavra que Ele que escolhe o que Ele vai fazer, quando Ele vai fazer, na hora que Ele vai fazer e através de quem Ele vai fazer. Mas às vezes nós somos rebeldes igual a Jonas, porque nós queremos questionar a maneira com que aquela pessoa se comporta diante da sociedade e nos esquecemos que quem chamou aquela pessoa foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós queremos questionar o jeito de pregar, nós queremos corrigir, nós queremos criticar, nós queremos falar da igreja de não sei quem. Olha, querido, nós não temos esse direito, porque Deus irá julgar as nossas vidas de acordo com a sua misericórdia, de acordo com a sua justiça. E foi assim que Deus julgou a Jonas. Deus encontrou sinceridade na vida de Jonas. Deus encontrou arrependimento na vida de Jonas. E ele usou Jonas normalmente. De repente, se entrar por essa porta alguém que cometeu crimes graves, de repente eu e você, nós vamos olhar e falar: peraí, essa pessoa não era para estar pregando, essa pessoa não era para ser isso, para ser aquilo, essa pessoa não era para louvar. Entenda que essa palavra nos ensina que nós não temos que questionar a vontade do Senhor. É Deus que lava uma pessoa, é Deus que transforma uma pessoa e faz com que aquela pessoa possa se assentar diante dos príncipes. Então, Ele que transforma, é Ele que faz a sua obra salvífica, não somos nem eu e nem você. Então nós temos que entender a palavra do Senhor. É isso que ela está falando aqui. Jonas, ele se irou quando Deus salvou a cidade de Nínive. Entenda que depois de todo aquele processo que Jonas passou, ele ainda se achou no direito de questionar uma salvação que Deus estava fazendo. Não faça isso, querido, nessa noite. Vamos meditar na palavra do Senhor, vamos se humilhar na palavra do Senhor e vamos ver que é Deus quem faz e desfaz. A palavra diz que eu mato e eu faço viver, e não há quem escape da minha mão. Esse é o meu Deus. É Ele que dá vida e Ele tira a vida. Ele que faz, Ele que desfaz, Deus está em todas as coisas. Medita nessa palavra, creia nessa palavra,
costuma medir o pecado dentro das pessoas. Ah, mas é um pecadinho, um pecadão. Só que acontece que alguns pecados serão tratados por Deus de maneira diferente. E é isso que eu quero que você entenda. Que eles se converteram do mau caminho e Deus transformou a vida daquelas pessoas. O Senhor, Ele faz grandes coisas. E assim Ele faz na minha vida. Assim Ele faz na sua vida. Eu quero que você comece agora, a partir de hoje, a ter uma vida de mais intimidade com o Senhor. De orar. A Bíblia manda você orar sem cessar. E quando você está lavando louça, quando você está no trabalho, vai clamando o sangue do Espírito Santo, que você vai ver que Deus vai começar a falar com você diariamente. Você vai começar a ter direcionamento diferenciado da sua vida. Você vai começar a ter essa intimidade que Jonas tinha com o Senhor, que mesmo desobedecendo, Deus teve misericórdia. Deus fez com que ele ali aprendesse a ter compaixão. Aqui, conforme você vai ler, você tiver um tempo na sua casa, você lê o capítulo 4, que aqui não vai dar tempo, mas Jonas ele teve compaixão de uma amoreira. Jonas ele teve compaixão de uma planta. E aí Deus falou: você teve compaixão de uma planta, e você não vai ter compaixão de uma cidade com homens, mulheres, idosos e animais. Então Deus estava mostrando para Jonas. Então você vê que todo esse processo ele aprendeu a ter compaixão, ele aprendeu a obedecer, ele aprendeu que Deus estava no controle da vida dele, ele aprendeu que ele era um profeta e que ele tinha que falar o que ele tinha que falar, independente se aquele povo ia gostar ou não. Porque quando Deus dá uma mensagem, quem garante a mensagem é Ele. Então, Jonas foi grandemente usado. Então, aqui no versículo 11: não terei eu compaixão de Nínive, aquela grande cidade onde há mais de 120.000 pessoas que sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e ainda muitos animais. Aqui Deus estava falando com Jonas. E Jonas aprendeu a lição. E eu quero que você e eu também aprendamos a lição. Aprendamos a obedecer, que ainda que doa, ainda que seja sofrido, e realmente é muito sofrido muitas vezes obedecer, quando nós temos que deixar o nosso eu para trás. Nós temos que deixar a nossa vontade e fazer a vontade de Deus. É difícil, é dolorido, é complicado, mas nós vamos obedecer na palavra do Senhor. Que nós possamos aprender a obedecer, porque é Ele que nos guia. É Ele que vai compartilhar o direcionamento da minha e da sua vida. E que eu, a partir de agora, tenha impacto positivo por onde eu passar, e você também. Que agora todo mundo veja Deus na sua vida. Porque a verdadeira obediência, ela vem de dentro para fora. Com temor e com tremor. Não do pastor, não de mim, não da religião, não de não sei quem. Temor da palavra de Deus. Porque do pó você veio, para o pó você vai voltar. Você nasceu nu, e você vai morrer também com a roupa que você nem sabe qual roupa que eles vão escolher. Então entenda, é para lá que nós vamos. É para lá que você tem que saber o que vai acontecer a partir daquele momento. Ali as cortinas se fecham e ali segue-se o juízo. Então a palavra do Senhor é maravilhosa para nos corrigir, para nos ensinar, para nos orientar, para que os seus filhos não fiquem perdidos, não fiquem sendo enganados por qualquer profecia. Saiba que se você obedecer, grandes coisas o Senhor vai fazer através da minha e da sua vida. A ponto que alguém vai falar, você através de você. E eles vão negar, eles vão dizer que aquela bênção não foi através de você, mas sabe, querido, foi sim através de você, porque você está obedecendo a palavra
você está meditando de dia e de noite na palavra do Senhor. Porque nós somos filhos. E o filho, o Senhor corrige aquele que ama. Então eu deixo essa palavra de meditação nessa noite. Que o Senhor venha nos dar cada vez mais entendimento. E as palmas louvam o Senhor. Nasceu